falar um pouquinho sobre como foi o meu pós-parto, os primeiros dias com o Pedro e como que foi todo o meu puerpério. Eu chamo de quarentena, né? Mas no vídeo anterior eu falei como foi meu parto, né? Fiz o relato do meu parto normal aqui na Inglaterra, em Londres, né? Que é onde eu moro. E hoje eu voltei para falar como é que foi o pós-parto, como que foi desde quando eu saí do hospital, o que eu tive, né? E um pouquinho dos meus 40 dias aí depois do nascimento do Pedro. E quais foram os problemas, né, que vieram depois que eu saí do hospital. Então, para quem não assistiu, eu vou linkar o vídeo aqui embaixo para vocês assistirem o relato do meu parto, que aí vocês mais ou menos vão entender as reações que eu tive. O meu parto, como eu falei, foi um parto bem longo. Eu comecei as contrações na quarta-feira, o Pedro nasceu só no sábado. E eu saí do hospital no domingo à tarde, eram umas 4h30 da tarde. Então, assim, foi um parto que eu tive a bolsa estourada, eu tive indução com ocitocina na veia, eu tive epidural, o Pedro nasceu com ventosa e com fórceps e eu tive o corte no períneo. Então, assim, o Pedro nasceu às 7h57 da manhã do sábado. E aí, depois que ele nasceu, eles me levaram pra uma sala que ficava, tipo, várias mães com as crianças, né? Então, assim, eu tinha a minha cama, e daí a minha cama era separada das outras camas por persianas, né? Então, assim, não era parede. Então, tipo, tudo que tava acontecendo ali com as outras mães que estavam no mesmo lugar que eu ouvia, né? No hospital, eles, quando o Pedro nasceu e tal, a médica já fez, né, a costura lá, né, costurou tal, meu períneo. Eu tomei uma injeção na perna pra minha placenta descer rápido, ela desceu em 5 minutos, foi super rápido. E aí ela tirou a minha roupa, assim, tipo, a roupa que eu tava de hospital, eu coloquei um pijama, assim, uma roupa por cima. E pediu pra mim se eu tinha trazido alguma calcinha confortável e tal. Eu coloquei aqueles absorventes enormes, né? E aí eu fui pra essa sala. Eu ainda fiquei com a sonda. Eles não tinham tirado a minha sonda ainda. E aí eu fui pra essa sala, que foi onde que eu fiquei com o Pedro. Então, tipo, tinha a minha cama e tinha o bercinho do Pedro, assim, do lado. Aqueles bercinhos tradicionais mesmo de hospital. E aí foi assim, o Pedro nasceu de manhã, então eu, tipo, já tava muitos dias no hospital e tudo. Então meu marido falou, olha, eu vou levar a sua mãe pra casa, porque a minha mãe também tava lá e tal. A gente tava todo mundo muito cansado. Eu vou levar a sua mãe pra casa, eu vou tomar um banho e depois eu volto pra ficar com você. E aí eu fiquei sozinha lá no hospital. Só que assim, tipo, eu ainda não tinha acabado a minha anestesia, eu ainda tava com o efeito da anestesia, então, tipo, eu não tava sentindo dor. E eles trouxeram comida pra mim, no hospital dava comida de hora em hora, então eles traziam um cardápio, né, um menu, e aí eu escolhia, dentro daquele menu que eu queria comer, eles traziam pra mim, tinha uma jarra com água gelada lá pra mim tomar, e eu também tinha um botão atrás de mim que eu apertava e as enfermeiras vinham ali se eu tivesse qualquer problema. Veio uma enfermeira, o Pedro mamou logo depois que ele nasceu, no mesmo momento, e aí a enfermeira veio pra perguntar se eu tava tendo alguma dificuldade pra amamentar, pra ver como é que eu tava fazendo a pega, se tava certinho. E ela falou que era pra mim dar todas as vezes, tipo, ficar mesmo trocando ele de um peito pro outro. Ele, tipo, sugava 5 minutos num, 5 minutos no outro. Era uma coisa bem rapidinha. Ele dormiu muito no hospital, ele tava muito cansado. E eu não deixei ele deitado no berço. Ele ficava deitado em cima de mim, assim, eu colocava ele deitado assim em cima de mim, e ele ficou assim o tempo todo comigo. Me dava mais segurança, mais tranquilidade, e também porque como tinha cortado embaixo, os pontos tava meio que, tipo, me incomodando um pouco, tava meio dolorido. Então, a cama era meio desproporcional pro bercinho que eles tinham colocado ao lado, então pra mim era meio complicado ficar toda hora colocando ele no bercinho e pegando ele
e, tipo, ele toda hora queria dar uma sugadinha, né? Aí o meu marido voltou. Quando o meu marido voltou, ele veio com a minha sogra pra ver o Pedro. E aí foi essa hora que eu aproveitei pra tomar um banho. Então eu deixei eles com o Pedro. Eu, na verdade, fiquei com medo de deixar ele sozinho. Eu poderia ter tomado banho muito antes do meu marido chegar. Meu marido, na verdade, demorou bastante. Porque eu já tava me sentindo bem. Eu queria tirar a sonda, eu queria, né, ir no banheiro, assim, tipo, sozinha, eu queria tomar banho, eu tava cheirando sangue, assim, então, tipo, eu queria, né, me arrumar, né, tal, trocar de roupa também, mas eu não queria deixar ele sozinho. Então, eu esperei meu marido voltar. Quando meu marido voltou, eu fui tomar banho, eu levantei, eu pedi primeiro pra enfermeira tirar a sonda, né, ela veio e tirou a sonda, e aí eu levantei, fui, tomei banho sozinha, não tive nenhum problema, nada, tomei banho normal, tudo. E aí troquei de roupa e tudo, e daí voltei pro quarto. Aí a gente fez algumas fotos com o Pedro, que eu vou colocar aí pra vocês darem uma olhada. As primeiras fotinhas, que eu tô horrível. Muito feio, muito inchado. Mas faz parte, né? Fazer o quê? Aquela barriga enorme, parece que você ainda tá grávida. E aí no hospital, o meu marido só podia ficar comigo até as 9 da noite. Era o horário que ele tinha que ir embora. E meu marido foi às 8 embora. Ele foi levar minha sogra embora. E aí ele já foi embora. E aí eu fiquei lá com o Pedro, sozinha. E no hospital eu não senti dor nem nada, porque a cada 4 horas, mais ou menos, elas traziam as pílulas para dor para mim. Então, de 4 em 4 horas elas estavam me medicando. De 4 em 4 horas eles checavam o Pedro, batimento cardíaco, temperatura dele. Se ele tava mamando direito, checava eu se eu tava tudo bem, se eu não tava tendo nenhum problema. Mas assim, a gente tava super bem. Eu tava muito cansado, o Pedro tava muito cansado. Então, assim, eu colocava ele aqui em cima de mim, abraçava ele assim, ficava abraçadinha com ele. E aí teve uma hora que a enfermeira veio, daí ela perguntou pra mim se eu não queria pôr ele no bercinho. Eu falei que não, que eu queria que ele ficasse comigo daquele jeito, eu não queria tirar ele de perto de mim. E daí, então, ela falou assim, então eu vou trazer mais travesseiros pra você pôr dos lados, porque se caso você dormir e o bebê virar e tal, ele não se machuca. E aí ergueu as gradinhas, né, as 2 gradinhas da cama. Aí eu pedi pra apagar as luzes, porque as luzes estavam me incomodando, aquelas luzes fortes de hospital, sabe? E eu queria dormir, não conseguia dormir com aquela luz. Ela falou que só ia apagar lá pelas meia-noite, mais ou menos. Mas, gente, eu não conseguia dormir. Tinha uma desgraçada de uma mulher lá, que ela não queria dar de mamar pra criança de jeito nenhum. A criança gritava de fome, e elas tentando convencer a mulher a dar o peito. Ela não queria dar o peito pra criança, ela queria dar leite, fórmula. Ela não queria dar mamar pra criança, e elas falavam, você tem que dar mamar, a criança precisa mamar, a sucção vai ajudar, né? O primeiro leite é o leite principal. E aquela criança berrava de fome, e a mãe não dava de mamar pra ela. E aí era muito engraçado, porque tinha, acho que mais umas 2 mães com os bebezinhos. E os bebezinhos meio tipo um coro, né? Aí um fazia assim, nhê! Aí o outro, nhê! O Pedro fazia só assim, ele tava dormindo em cima de mim. Ele abriu um olhinho e fazia assim, pá, apagava de novo. Mas era tão engraçado. O Pedro, tipo, ele só dava só assim, ok, galera, vou voltar a dormir. Era muito legal. E o Pedro dormiu a noite inteira. O Pedro não chorou hora nenhuma, deitadinho aqui. Aí quando eu via que ele, né, começava a fazer assim com a boquinha, eu colocava ele no peito, de um lado, colocava do outro, ele dormia de novo. Aí no domingo de manhã, eu fiquei o domingo inteiro lá sozinha. O Arthur veio por volta da hora do almoço, mais ou menos. Que ele tava muito cansado, gente, tadinho. Minha mãe falou que ele apagou quando veio pra casa, porque imagina, né, tensão, tadinho, tanto que ele ficou nervoso, preocupado, aquela situação, o neném não nascia e eu morrendo de dor. Então, assim, é difícil pro pai também, sabe? Porque você que tá vivendo ali, você sabe exatamente o que tá acontecendo.
Só que quem tá olhando acha que tá 1 milhão de vezes pior. Mas na verdade não tava assim tão ruim, não. Mas ele tava muito cansado, então ele veio por volta do horário de almoço, até porque a médica tinha falado pra ele que ia me liberar na hora do almoço. Eu ia sair meio-dia. Mas aí ele veio me buscar, daí eles mandam o menu, né, na hora do almoço. Aí eu pedi, a comida veio, eu tava almoçando e tudo. E daí foi esse horário que eu dei uma descansada um pouco, que eu consegui, assim, dormir mesmo, que eu sabia que ele tava ali e tal. E aí ele ficou com o Pedro, a gente tirou umas fotinhos dele com o Pedro e tal. E para ele sair do hospital, ele tinha que passar por um exame. Elas demoraram um pouco para fazer esse exame. É um exame que o Arthur falou que elas checam o ouvido, checam o olho, checam o reflexo do bebê, mede ele todinho, vê se ele tá bem, checa, né, pra ver se a criança não tem aquele amarelão, aqueles negócios todos. Fez toda a checagem, levou ele pra um outro lugar, uma outra sala, e eu fiquei dormindo. E aí, quando o Arthur voltou, eles me liberaram pra ir embora. E aí, até que eu me arrumei tudo, eu fui me maquiar, tirar foto e tal, com o Pedro. E aí nós fomos embora, era umas 4h30 da tarde, mais ou menos. E também porque eles dão toda a papelada no hospital. Então, tipo, eu já saí do hospital com o número dele registrado no NHS, né? Que é o National Health Service, que é como se fosse um SUS, né? Do Brasil. E aí ele já vem com esse número para ele ser atendido, para receber as vacinas. Ele já ganha um Redbook, que é um livro de vacinação, ele já vem com esse livro para casa. Ele também vem com os papéis para mim registrar ele depois. Então, com esses documentos do hospital, eu procuro o meu Lambeth, que é o meu bairro, né? Tipo, como se fosse a prefeitura do meu bairro, para registrar ele. Depois, com esse registro, eu consigo fazer o passaporte dele e tal. Então, demora um pouquinho. E aí, eu fui para casa. Aí, cheguei em casa. O Arthur pediu um táxi, a gente veio pra casa. Daí eu cheguei em casa, minha mãe tava esperando a gente com café, com tudo, não sei o que. E a primeira coisa que eu fiz foi dar banho nele. Eu queria dar banho nele porque o cabelinho dele tava cheio de sangue. Assim, as orelhinhas também, mas as orelhinhas, o cabelo, as coisas assim, eu fui tipo limpando um pouquinho com lenço umedecido. Mas ele ainda tava com cheirinho, sabe, de hospital, cheirinho de sangue. Daí eu não tava muito gostando daquilo, não. Aí a minha mãe não quis lavar a cabeça dele, porque ele tinha um galo enorme aqui, assim, da onde escapou a ventosa. Então eu que dei banho nele, na cabeça. Aí eu lavei tudinho o cabelinho dele. E depois a minha mãe deu o banho dele. Aí colocamos roupa nele e tudo, passamos perfume, mamãe e bebê. Ele ficou aquela coisa mais gostosa, cheirosinho. E foi isso. Os primeiros dias eu tive muitas reações. Primeiro porque eu inchei o meu lado esquerdo todinho. Então, a minha mão, que eu até falei no vídeo, que eles estouraram a veia quando foram pôr o soro, minha mão tava enorme, super inchada. Os meus dedos, as unhas, estavam tudo inchado. Ficou preto, onde estourou a veia. Mas o meu lado esquerdo tava muito inchado. O meu pé, gente, não conseguia dobrar, não conseguia fazer aquela mexer as juntas do pé. Ficou muito, 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 muito inchado. E aí aí aqui assim, eu acho que no terceiro dia que o Pedro tinha nascido, eu recebi uma visita de uma midwife, que é uma enfermeira, que ela vem pra ver, checar o bebê, pra ver se ele não tá com amarelão, checa pra ver se ele tá mamando, checa pra ver se ele tá bem, checa o peso. Então o Pedro em 3 dias perdeu 200 gramas. Do dia que ele nasceu até o dia que ela veio, ele tinha perdido 200 gramas. E checa a mamãe, pra ver como é que a mamãe tá. E aí eu falei pra ela, eu tô muito inchada, minhas pernas estão muito inchadas, eu tô me sentindo muito mal.
E aí ela falou que era normal, que era a reação da epidural. Era a reação que o meu corpo estava tendo da epidural e que era para mim continuar me movimentando, que em poucos dias o inchaço ia sair naturalmente. E, gente, eu sentia muita dor nos pontos. Muito. Nossa, sentar pra mim era uma tristeza. Nossa, toda vez que tinha que sentar pra dar de mamar era horrível. Doía muito. Aí você tem que usar aquele absorventão enorme, assim, aquela bolacha. Eu chamo de bolachão. Doía muito. E aí eu tinha me raspado pra ir pra ter bebê. Aí os pelos começaram a nascer, e daí começou a coçar, aqueles cabelos misturados com os pontos. Gente, que coisa horrível. Aí eu conversando com a minha irmã, falando que eu tava coçando muito. Eu tinha vontade de coçar, assim, sabe, me incomodando muito os pontos. A minha irmã me falou assim, ai, passar óleo de azeite. Gente, foi a melhor coisa. Aí é uma dica. Óleo de azeite nos pontos. Gente, eu peguei um potinho, minha mãe colocou o óleo de azeite lá dentro, lá, né, o azeite de oliva dentro do potinho. E aí, toda vez que eu ia fazer xixi, eu não me secava com papel, eu me secava com lenço umedecido. E depois eu passava esse óleo de azeite nos pontos. E pra mim foi um santo remédio, me ajudou muito. Meus pontos caíram, acho que com 10 dias, mais ou menos. E com 15 dias eu já estava passeando. Aí a midwife, ela veio com 3 dias, depois ela veio com 5 ou 7, não sei. Aí o Pedro já tinha ganhado 500 gramas, ela ficou muito feliz, porque eu tava gordinho. E depois eu recebi mais uma visita. E numa dessas visitas, ela checou o umbigo. E a minha mãe veio pra cuidar do umbigo do Pedro. Então, tipo, a gente sabe como que brasileiro cuida do umbigo, né? Quer dizer, pelo menos os brasileiros antigos. Bota gaze, enrola, né? Um negócio no bebê, não sei o quê. Nossa, eu levei uma comida de rabo tão grande da midwife. Ela falou que não era pra fazer aquilo, que eu tava colocando em risco o meu filho. E que se depois acontecesse qualquer coisa com ele... E agora eu lembrei, essa foi bem no primeira vez que ela veio ver ele. Porque quando eles pesam, tem que tirar toda a roupa, né? Aí quando eu fui tirar a roupa, e eu tava sozinha, minha mãe e meu marido tinham ido fazer compra. Gente, a hora que ela viu aquela faixa, gaze, nossa, ela queria me matar. Ela falou assim, tira isso agora, tira. Você mora aqui, você tem que seguir as regras daqui. Depois, se acontece alguma coisa com esse menino, nós não vamos nos responsabilizar, a gente vai jogar a culpa tudo em você, eu sei que é tua mãe, não sei o que, mas não é pra fazer isso. Aí minha mãe chegou, eu falei, mãe, olha, a gente vai ver que ele vai me levar uma comida tão grande, mãe, porque não pode mais fazer isso, não sei o que. Ela falou que é só pra deixar com a presilhinha mesmo, coloca a fraldinha, deixa sequinho que vai cair. E o umbigo do Pedro caiu com 5 dias, gente. 5 dias o umbiguinho dele, ó, get out. Mas minha mãe falou assim, tá vendo? Olha, como que eu fiz o teu serviço direitinho, não sei o que. Então, quando ela voltou, já nem precisei mais me preocupar disso, porque o umbiguinho dele já tinha caído. Mas aí depois eles voltam pra pesar de novo e não sei o que. E aí depois, com um mês, eu começo a levar ele numa clínica que tem de bebê, que você checa o peso dele todo mês, checa o desenvolvimento dele até o review de 1 ano. E aí depois você pode continuar indo ou não, até 1 ano é obrigatório. Depois, se você não quiser ir mais, você não vai. E aí passou, aí com 15 dias eu recebi a midwife, acho que com 10 dias mais ou menos. E aí ela perguntou pra mim como que eu tava, eu falei que eu tava super bem, que meus pontos já tinham caído. E aí eu perguntei pra ela se eu podia passear, porque minha mãe tava aqui, né, minha mãe tinha vindo pra cá e a gente tinha deixado alguns passeios pra fazer só depois que o Pedro nascesse. E ela falou que era pra mim fazer assim, era pra mim andar até o mercado, próximo da minha casa, e ver como é que eu me saía. Se eu não sentia dor, né? Se eu não tinha nenhuma dor, se eu não tinha sangramento, se eu não tinha nenhuma tontura, alguma coisa assim. E aí depois eu ia um pouquinho mais longe, e se eu realmente não me sentisse mal, tava liberado pra passear. Mas com 15 dias eu fui visitar um castelo, chama Hampton Court Palace, que é onde morava o rei Henrique VIII, e o marido da Ana Bolena.
E andei aquele castelo todinho com o Pedro no sling. E foi maravilhoso e não senti nada. Maravilhoso, não senti nada. Mas eu não tive, assim, nenhum sangramento depois, além do que a gente já tem, né? Meus pontos não infeccionaram, nem nada disso. Eu tive muito pesadelos e cheguei a delirar algumas vezes. Mas eu acho porque eu tava com muito sono. De ficar tantas horas em trabalho de parto sem dormir e tal. Eu lembro que numa das vezes que eu acordei gritando, eu sonhei que as enfermeiras estavam roubando o Pedro. E eu falava, devolve meu filho em inglês, né? Ai, my son, come here, help, Arthur, help, que é o nome do meu marido. Amor, socorro. Mas o Arthur disse que eu tive ainda mais uns 3 pesadelos que eu não lembro. Também eu acordava chorando, gritando. Uma outra coisa que eu tive junto com os meus pesadelos foi... Eu dormia, gente, quando eu acordava, as minhas costas estavam molhadas. Mas molhadas, assim, tipo, encharcadas. Teve um dia que eu acho que eu troquei de pijama umas 4 vezes durante a noite. De tanto que eu suava. As costas, muito. A minha mãe disse que é friagem. Que eu peguei lá no hospital, de ficar na janela, de ter ido pra outra ala lá, de cadeira de roda toda molhada. Mas eu acho que é tudo reação da epidural. Porque a epidural, eles dão a epidural, tipo, na sua coluna. E aí ficava, tipo, um caninho aqui nas minhas costas que ligava lá numa paradinha lá. E toda vez que eu tomava uma dose, eu sentia um negócio gelado descer nas minhas costas. Eu acho que é da epidural, não sei. Mas eu suava. Acho que isso durou uns 5 dias, mais ou menos. Muito suor, eu tinha que trocar o pijama porque eu tava toda molhada. Tirando isso, eu dormi super bem. Meu leite desceu super rápido, mas isso eu vou fazer um outro vídeo para falar só sobre a amamentação. Bom, meus 40 dias foi normal, tranquilo. Eu acho que eu deixei de sangrar com uns 10 dias, mais ou menos. Uns 10, 12 dias depois eu já não tinha mais sangramento. Eu usava aqueles absorventes bolachão, porque eu achava que além de eu me sentir segura, tipo, que eu não ia vazar nada, eles amorteciam. Então, quando eu ia sentar, o absorvente, né, fazia tipo um soft, assim, né, um negocinho bem gostosinho pra não machucar meus pontos. Mas eu tive, sim, muita dor nos pontos. Até um ano depois eu ainda tinha dor. Quando eu andava muito, me esforçava muito, eu sentia uma dor no músculo da vagina. Eu tinha dor quando ia ter relação sexual. Tive muita dor, assim, pelo menos até um ano eu ainda tinha dor. Fica muito sensível, muito dolorido. Você fica com medo de que vai abrir os pontos. Mas me incomodava muito. Eu fiquei com aquele negócio de toda vez que ia chover, eu sentia, sabe? Tipo uns comichão, assim, puxando o nervo da perna. É horrível. Eu não gostei dessa parte, não. Mas, apesar de tudo isso, eu vou tentar ter parto normal. E dessa vez, vou tentar ter sem nada de epidural. Eu vou tentar mesmo. Eu quero sentir a dor do parto, porque eu não senti, né? Eu quero sentir a dor do parto. Eu vou tentar, eu já escrevi no meu plano de parto, que eu não quero que eles me cortem. Eu vou tentar ter o mais natural possível. Vou me esforçar, vou ser firme, vou ser guerreira, não vou ter medo da dor, vou aguentar até onde eu conseguir, para ter o mais natural possível. E que eu prefiro ter a dilaceração natural, que diz que eu já vi vários relatos de mães que optaram por isso, que a recuperação é muito melhor, porque rasga, mas volta ao normal, não precisa dar ponto nem nada. Se o bebê for pequeno, né, se ela for pequena que nem o Pedro, que o Pedro não era uma criança muito grande,
talvez não aconteça nada, talvez eu nasça normal ali e tal. E eu não tenho nenhuma dilaceração, mas eu não quero que eles me cortem. Foi um pedido que eu fiz no meu plano de parto e eu vou reforçar isso quando eu chegar no hospital, que eu não quero que eles cortem. E vou tentar ter o mais natural possível, sem intervenções, sem epidural, sem ocitocina, sem fórceps, sem ventosa. Eu vou tentar deixar mesmo meu corpo trabalhar. Eu tô bem mais psicologicamente preparada para o que vai vir, eu sei já como é que é. Então, eu acho que isso vai me dar uma tranquilidade muito maior. Ela vai nascer no verão, então pode ser que o calor favoreça. Todo mundo fala que o segundo parto é muito mais rápido. Eu tive muitas amigas que tiveram parto semelhante ao meu, assim, do Pedro, e no segundo foi super tranquilo, nasceu super rápido. Então, é isso, eu não tô com medo, não. Vamos lá, mais um parto pra mim contar depois pra vocês como é que foi a experiência. E é isso. E aí depois eu volto pra falar um pouquinho sobre a amamentação. Aí vocês estão vendo aqui algumas sacolinhas, porque semana que vem já é o chá de bebê dela. Então eu também vou fazer um vídeo falando, porque eu fiz várias lembrancinhas, eu mesma fiz, eu vou dar umas dicas pra vocês das coisas que dá pra fazer. E é isso, tá bom? Então fica aqui o meu relato do meu pós-parto, um pouquinho da minha experiência, o que eu senti, as reações que eu tive. E eu volto com mais assunto pra vocês. Um beijo, meu e da Duda pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!